E hoje nós estamos começando esse projeto, é o projeto Bíblia Fácil. Olha só que legal. Compreendendo a palavra de Deus de forma simples. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você entende aquilo que você lê? Você tem pleno conhecimento da palavra de Deus? É bem verdade que nós sempre temos o que aprender, não é? Se você lê a Bíblia 10 vezes, na 10ª vez que você lê, você vai falar, nossa, nem parece que eu li isso aqui, parece que eu estou aprendendo algo novo. Mas nós estamos com um projeto agora, e o objetivo do nosso projeto é para você que está iniciando nessa trajetória. Você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, você lê, mas você sente que você não entende, tanto como gostaria de entender, ou tem dificuldade em interpretar os versos bíblicos. Então, você está no lugar certo, e eu já quero fazer aí um convite para você. Vamos só deixar funcionar aqui. Deixa eu entrar em acordo aqui com o trocador de slide. Vamos ver se funciona, meninos. Ele está ligado. Agora foi. Mas ele está travando. Então, vamos ver aqui. Ao vivo acontece, né? Você que nos acompanha aí em casa. Mas agora deu certo, a gente vai conseguir ficar sincronizado e vai ser melhor. E eu gostaria de fazer um convite para você. Você já se inscreveu no nosso canal? Já é inscrito? Parabéns para você. Não está inscrito ainda? Precisa se inscrever. E mais um apelo, você conhece alguém que precisa aprender a palavra de Deus? Que tal compartilhar a mensagem dessa noite com essa pessoa? Enquanto Moisés estava cantando ali para a gente, eu já compartilhei com uma pessoa especial, que eu tenho formado um grupo de oração toda semana. Então, ela vai conseguir acompanhar e ela vai conseguir aprender também um pouquinho da palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo e coloca lá também, marca o sininho, né? Porque sempre que tiver uma programação nova, principalmente ao vivo aqui da Igreja de Quadra, você vai ser notificado. Olha só que bênção. Olha só, e no nosso projeto, hoje, o primeiro assunto, né? Projeto Bíblia Fácil. Na primeira lição, nós temos que falar do quê? O que vocês acham? Da Bíblia. Nós vamos falar da palavra de Deus. Primeira lição, não podia ser diferente. E antes de nós lermos qualquer texto da Bíblia, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração. Então, aqui vai a primeira regra. Nós estamos aqui para aprender, não é verdade? Quando nós vamos abrir a palavra de Deus, presta atenção, você que está em casa, você já pegou a sua Bíblia? Se não pegou, você pega. Nós vamos usar a Bíblia bastante. Então, pega a Bíblia, precisamos da Bíblia. Se você não está num local tranquilo, quem sabe você está comendo, está na sala, está num local agitado, eu vou convidar você para ir para um lugar tranquilo, quem sabe o quarto, ou se for na sala, convida a família, e eu vou pedir para você se concentrar. Faz de conta que você está aqui na igreja, presencial conosco. Então, se concentra que Deus tem uma palavra, uma mensagem especial para você essa noite, tá bom? Primeira regra quando nós vamos estudar a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos pedir a orientação de quem para entender? De Deus. E nós vamos pedir a orientação do Deus Espírito Santo. Nós vamos estudar também. Um dos temas aqui do projeto Bíblia Fácil vai ser sobre o Espírito Santo. Nós vamos entender melhor sobre o Deus Espírito Santo. Mas a primeira regra que nós temos que aprender, primeiro aprendizado, vamos estudar a palavra de Deus, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Por que nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo? Nós estamos cansados, alguns trabalharam, alguns foram passear, e muitas vezes, nossa mente está cansada. E somente o Espírito Santo consegue traduzir a palavra de Deus de forma que nós consigamos compreender. Então, a primeira regra, e é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos praticar. Vamos lá? Então, vamos orar e pedir para que o Espírito Santo nos ilumine no estudo de hoje. Querido Pai Celestial, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos em boas circunstâncias na Tua casa de oração. Alguns bem cansados, é verdade. Outros cansados também, porque foram passear, e isso é muito bom, foram descansar. Outros estão nos acompanhando através da internet, o Senhor sabe a condição de cada um. Mas o fato é que nós separamos esse momento para estar na Tua presença.
nós separamos esse momento para estudar a Tua palavra. E nós reconhecemos, ó Pai, a nossa fragilidade, a fragilidade humana. E nós pedimos neste momento que o Deus Espírito Santo, Ele se faça presente. Ele nos ajude a compreender o que nós vamos estudar hoje. Toca a nossa mente, toca o nosso coração e transforme as nossas vidas. A despeito das minhas faltas, que o Senhor traduza, ó Pai, cada palavra, para que possamos sair daqui certos de que tivemos um encontro contigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, entre tantas coisas que nós temos que fazer e estudar, será que vale a pena, será que é importante nós separarmos um tempo para estudarmos sobre a palavra de Deus? Será que sim? O que você acha, Alessandro? Sim, né? Olha o que Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Jesus diz, examinai. Examinai não é uma leitura superficial. Olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Muitos de nós passamos muitos anos da nossa vida correndo atrás dos estudos acadêmicos, e está certo, não tem nenhum problema quanto a isso. Quem sabe aí alguns investem 4, 5 anos para se formar aí em direito, se tornar advogado, futuramente um juiz, outros estudam um pouquinho mais para fazer medicina, quem sabe 7 a 10 anos, fazem especialização, tudo bem quanto a isso, não tem problema nenhum. Todos os estudos são muito bons, mas somente o estudo das Escrituras conduz à vida eterna. Então, será que nós devemos dedicar um tempo para estudar a palavra de Deus? Com certeza. De nada adianta os títulos, os diplomas, se no final da vida você perder a vida eterna. E nós vamos falar sobre isso. O plano de Deus para você não é a morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus. Você tem investido tempo na palavra? Se você não investir tempo para entender o plano de Deus para a sua vida, pode ser que você esteja correndo atrás do vento, após muitas conquistas. Pode ser que você venha perder aquilo que é de mais valioso, e o maior presente que Deus quer te conceder, que é a vida eterna. Então, pode ter certeza que você está fazendo a melhor escolha, que é ficar aqui, para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. E eu já vou adiantar, nós vamos começar do básico, do ABC. Então, tenha paciência, se dê tempo para entender. Tem coisas que nós precisamos o quê? De uma maturidade maior, de ter passado por assuntos anteriores para entender. E hoje nós vamos começar do básico. Se dê tempo, e você vai entender o plano de Deus para a sua vida. Vamos avançar aqui nos nossos estudos. Olha só, ao preparar aqui a mensagem, eu estava pensando, nós vamos fazer um estudo sobre a palavra de Deus. Quais temas nós vamos abordar? E eu pedi ajuda aqui para a inteligência artificial. Estava conversando com a inteligência artificial, falei o seguinte, olha, quais que são as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm sobre a palavra de Deus? Você já pensou nisso? Está lá, se a gente perguntar para o Google, está lá, e ele tem tudo registrado. E a inteligência artificial separou em 3 categorias ali. Ó. A categoria menor é um grupo de pessoas que eu diria que são pessoas que já estão mais maduras, elas estão um pouco mais avançadas na fé. Sabe por quê? Porque elas já não têm dúvidas na palavra de Deus. E elas querem ali, as perguntas delas são relacionadas à aplicação prática da Bíblia, dos conceitos da Bíblia na vida dela, ou seja, ela já acredita na palavra, mas ela quer saber como aplicar isso na vida dela. São 25% das perguntas, milhares de perguntas, tá? Isso corre o mundo todo. Um segundo grupo de pessoas também acredita na Bíblia, mas ele já está preocupado ali com algumas questões mais difíceis e questões mais polêmicas. Então, são algumas perguntas mais complexas, digamos assim. E nós temos um terceiro grupo de pessoas, que se representa 40% na pesquisa, que já está preocupado com a confiabilidade da Bíblia. E isso faz sentido, faz todo sentido. Porque se você vai dedicar tempo a estudar um livro, ele tem que ter algo a te oferecer. Não é verdade? Se você vai aplicar os conceitos da Bíblia na sua vida, tem que valer a pena. Isso é confiável?
Quem escreveu? Qual o conceito que está por trás disso aqui? Eu até entendo a pergunta dessas pessoas. É válida a pergunta. Vamos desdobrar isso um pouco mais, só para a gente ter ideia. Pouca coisa, de forma rápida. As pessoas que estão preocupadas com questões difíceis, ele quer saber o seguinte, olha, se Deus é amor, por que há tanta violência no Antigo Testamento? Um outro grupo. Deus ordenou guerras e mortes na Bíblia? Nós não vamos abranger isso hoje. Tá? Para você ver que existem vários questionamentos, mas nós precisamos começar o quê? Pelo básico. A Bíblia tem resposta para isso aqui? Tem. Se você procurar, você vai achar resposta. E você vai ver que a Bíblia, de forma alguma, ela é contraditória. E Deus tem um plano e um propósito para tudo. Por mais que à primeira vista nós não consigamos entender, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Será que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Olha só, são perguntas. Os internautas estão perguntando aí. O segundo grupo de pessoas, aqueles que já querem aplicar, que é uma aplicação prática da Bíblia, estão questionando o seguinte, ó, como que eu posso aplicar a Bíblia na minha vida hoje? Olha que pergunta bonita, que pergunta interessante. A pessoa ela está buscando um relacionamento mais profundo com Deus, ela quer conhecer mais a Deus. Como que eu posso aplicar a Bíblia na minha vida hoje? Como saber a vontade de Deus? Por que Deus permite o sofrimento? E eu tenho certeza que você já se perguntou isso também. Por que será que Deus permite o sofrimento? Como confiar em Deus em meio à dor? Será que a Bíblia ajuda a tomar decisões importantes? Mas agora, esse também não é o foco do nosso estudo hoje. Nós vamos começar do básico. Qual que vai ser o foco? Nós vamos para as perguntas mais simples e as mais importantes. Olha só o que as pessoas querem saber. A Bíblia é realmente a palavra de Deus? Eu posso confiar nesse livro? Porque eu posso passar 4 horas, 6 horas, você pode maratonar o YouTube, buscar ali teses, ver pastores falando, doutores falando, mas se você não acredita na Bíblia, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Aliás, se você não acredita na Bíblia, você nem vai passar esse tempo todo correndo atrás do quê? Então, será que a Bíblia é confiável? Nós precisamos responder isso hoje. Hoje nós vamos responder isso. Quem escreveu a Bíblia? E com certeza você já ouviu falar, olha, a Bíblia foi escrita por homens. Pessoal, a Bíblia é um livro que foi escrito aí para massa de manobra. E várias teorias existem em torno disso. Na verdade, será que a Bíblia é confiável? Quem que escreveu a Bíblia, afinal? Foi Deus ou foi os homens? Tem gente que fala, não, mas como é que eu vou confiar num livro? Ele, com certeza, se é que ele foi de Deus, ele já foi adulterado ao longo do tempo. Não dá para confiar na Bíblia. Como sabemos que os textos atuais são fiéis aos originais? Olha só, de repente a Bíblia é a palavra de Deus, mas se um homem veio aqui e alterou, falou, não gostei disso aqui não, eu vou alterar, vou mudar aqui o conceito. Aí já complicou, não complicou? Como é que eu vou saber o que foi alterado e o que não foi? Como é que eu vou confiar num livro assim se ele foi adulterado? Então nós precisamos ter certeza hoje. Esse é o nosso objetivo aqui, você que nos acompanha a partir de casa também, fica ligado com a gente, não se distraia. Nós vamos responder isso aqui. Nós podemos confiar na Bíblia? É de fato a Bíblia a palavra de Deus? E a sexta pergunta, existem outras, tá? Eu extraí aqui as perguntas que nós conseguimos extrair, mas de todos os 3 grupos de categorias, existem milhares de perguntas. Eu extraí as que a gente vai conseguir tratar aqui essa noite, a gente não consegue tratar tudo. Porque existem tantas versões e traduções da Bíblia? Nós também vamos responder, mas vamos avançar. Olha só, se nós vamos estudar sobre a Bíblia, nós precisamos entender algumas coisas, alguns conceitos que eu vou tentar passar aqui rapidamente. Olha só. A Bíblia ela é uma coleção de 66 livros. Existem 66 livros aqui que foram compilados e estão todos aqui no compêndio da Bíblia, ou no cânon sagrado, também chamado de cânon sagrado. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Qual que é o Antigo Testamento? São os livros que foram escritos antes da morte de Cristo. Cristo dividiu a história antes do nascimento. Obrigado. Antes do nascimento de Cristo. Obrigado pela correção. Cristo dividiu a história e dividiu a Bíblia também. Olha que interessante. E nós temos 27 livros no Novo Testamento, que foram os livros depois de Cristo. Ok? Até aqui, tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. Todo mundo entendeu? Você que está nos acompanhando a partir de casa também entendeu?
Vou fazer um adendo aqui. Aí você vai falar o seguinte, olha, mas eu vi uma Bíblia que tem um pouco mais de livros, tem 73 livros. Essa é a nova versão de Jerusalém, da Igreja Católica. Ela contém ali os livros chamados apócrifos, que são livros, a palavra apócrifos quer dizer sem inspiração. Então, existe um consenso no mundo religioso que esses livros eles não devem fazer parte do cânon bíblico. Eles não faziam parte, os judeus da Bíblia, né, dos judeus do Antigo Testamento. Jesus não citava os livros apócrifos, então nós consideramos que eles não são livros inspirados. Ok? Mas existe um consenso no mundo religioso, no mundo protestante, que nós fechamos os livros inspirados em 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Olha só que interessante. A Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos. 1.600 anos. 1.600 anos para escrever um livro? Você já pensou nisso? Por cerca de 40 autores diferentes. E você sabe o que é maravilhoso? A Bíblia não se contradiz. Aí você vai falar assim, mas tem textos que parecem se contradizer. Parece, é uma aparente contradição. Mas quando nós avaliamos o contexto, isso é muito importante, nós não vamos ter tempo para abordar isso aqui, mas quando nós avaliamos o contexto, nós vamos ver que não existe nenhuma contradição nos textos da Bíblia. Olha que interessante. O primeiro livro foi o livro de Gênesis, escrito por Moisés, 15 séculos antes de Cristo. E o último livro, que foi o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, foi ali no finalzinho do primeiro século depois de Cristo. Tá bom? Então, o livro foi escrito num período de 1.600 anos por cerca de 40 autores diferentes. E nós não temos nenhuma contradição. Olha só, somente Deus. Não é verdade? Por período tão longo, por pessoas diferentes, era para encontrarmos muitos problemas, muitos erros na Bíblia. No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, olha só. E o mais publicado. Por quê? Porque a palavra de Deus. Mais uma curiosidade, talvez você não tenha familiaridade com a Bíblia, nós precisamos aprender aqui rapidamente. Se você pegar a sua Bíblia, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, que estão aqui presencial, podem fazer, nós vamos chover no molhado, mas isso ajuda a despertar, né? Então é bom. E você que está em casa, também nos acompanhando, também abra a sua Bíblia, ok? Se você for no começo da sua Bíblia, você vai ver que tem um índice. Tem um índice. As Bíblias mudam, porque são versões diferentes. Então, lá no índice, nós vamos ter todos os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Fica nas primeiras páginas da Bíblia. Você que está nos acompanhando a partir de casa, faça isso. Abra a Bíblia, localize aí o índice. Localize aí na sua Bíblia. Nós vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar o livro de João, capítulo 3, versículo 16. Então, localize aí, vai lá para onde está escrito Novo Testamento. Localize o livro de João. Ele vai ser o quarto livro, vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ainda não é acostumado com a Bíblia, você precisa aprender. No começo, você não vai saber a sequência dos livros. Então, você vai no índice. E à medida que você usar a Bíblia, você vai se acostumando. Olha que maravilha. Você localizou? Na minha Bíblia está na página 1363, na sua vai ser outro número, não vai ser essa página. Então, você precisa localizar. Eu vou localizar aqui. João 3, 16. Olha só. Só que aí você falou, ok, eu localizei o livro de João, mas João 3, 16, como assim? Você vai ver que quando você abrir a Bíblia, ela vai ter alguns números. Nem sempre foi assim. Essa foi uma divisão criada ali no século XV e no século XVI, justamente para facilitar a localização. Antes tinha esse pergaminho. Já pensou para você localizar no pergaminho? Ia ficar difícil. Então, foi dividida em capítulos e versículos. O número maior é o capítulo. E o número menor é o quê? É o versículo. Então, você localizou o livro de João, agora você procura o capítulo 3, que é o número maior na sua Bíblia. Você achou? Você que está em casa, conseguiu? João, capítulo 3, o número maior. Agora você vai para o número menor, que é o 16, que é o número pequenininho. Conseguiu achar aí? Localizou? Todo mundo aqui no templo, na nave, conseguiu localizar? Eu creio que sim, né? Eu vou ler, olha só o que está escrito aqui. Tem uma promessa.
Uma promessa preciosa para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você conhece esse versículo? É um versículo famoso. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que Jesus falou, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E a vida eterna vem através de quem? De Jesus. Olha só como a Bíblia começa a se conectar. Percebe como os versos estão interligados? Como a Bíblia não se contradiz? É maravilhoso isso, né? Agora sim, agora você aprendeu a localizar o livro, o capítulo e o versículo. Agora nós vamos começar o sermão. Foi só a introdução. Só a introdução. Vamos lá? Vamos para as perguntas? Eu falei que nós vamos responder aqui algumas perguntas. Vamos lá para essas perguntas, então. A primeira pergunta. Olha só. A Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que eu posso confiar? O que a própria Bíblia diz dela mesma? Vamos lá em 2 Timóteo, você aprendeu. Se você não sabe, você que está em casa, vai lá no índice, procura o livro de 2 Timóteo, vai estar lá no Novo Testamento, ok? Não esqueça disso. No Novo Testamento a gente tem 1 e 2 Timóteo, presta atenção, tem 1 e 2, você vai no 2º. E você vai no capítulo 3, no versículo 16. Então vamos lá, eu vou dar um tempinho para você achar. Se estiver passando muito rápido, você não conseguir acompanhar, depois você volta o vídeo. E você vê com calma, tá bom? Eu vou acelerar por conta do nosso tempo aqui. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Eu creio que você achou. Mas está aqui na tela também. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, para ver que o texto está correto, ok? E eu vou acompanhar aqui para a tela, que fica melhor para ler. Então, nossa pergunta é a seguinte: a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Olha só o que diz em 2 Timóteo, uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus? O que vocês acham? Sim, ela foi inspirada por Deus. Outras versões dizem que ela foi divinamente inspirada. Se foi divinamente inspirada, é porque foi inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Para o ensino. Você está precisando aprender a palavra de Deus? Eu conheço história de pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia. Não sabia ler. Aprenderam a ler na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só como é útil a Bíblia. Por isso que ela é a palavra de Deus. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser habilitado para boa obra? Você quer que seus filhos sejam bem educados? Moralmente falando, úteis para a sociedade? Você já pensou em estudar a Bíblia com seu filho? Com seus filhos? A Bíblia é útil para o ensino, para toda boa obra. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Primeira pergunta. Sim. Então, vamos avançar no nosso estudo. Primeira pergunta respondida. Essa aqui é a pergunta que está na internet, a número 1 da confiabilidade da Bíblia. Então, nós já sabemos a resposta. Nós podemos confiar na Bíblia. Agora, qual que é a segunda dúvida dos internautas lá? Vamos pegar? Quem que escreveu a Bíblia? Porque se é de Deus, mas foi o homem que escreveu, dá para confiar nesse negócio aí? Fala que é de Deus, mas como é que é isso aí? Vamos comparar também? Vai lá, você que está nos acompanhando, agora nós vamos para o livro de 2 Pedro. 2 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia. Vai lá para o Apocalipse, que é o último livro, e vem vindo de trás para frente. Você vai passar por Judas, 1ª, 2ª, 3ª João, e você vai chegar em Pedro. 2 Pedro. Agora é o capítulo 2 Pedro. 2 Pedro é o livro, capítulo 1, versículo 21. Olha só. Quem escreveu a Escritura? Vamos ver quem que escreveu? Olha só. O pessoal que está na igreja, eu vou convidar para nós lermos juntos, tá bom? Para acordar o pessoal que está nos assistindo em casa, combinado? Vamos ler juntos aqui? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem que escreveu a Bíblia? Foi Deus ou foi os homens? Foi Deus ou foi os homens? Foi os homens. Mas esses homens falaram do quê? Da parte de Deus. E engraçado que tem aqui um colchetes aqui na palavra santa. Vocês estão vendo esse colchetes aí?
Por que tem esse colchete aí? Algumas versões têm, outras não. Se nós estamos aprendendo a Bíblia, vamos aprender mais um pouco. Por quê? No original não tem essa palavra santos. Mas ela foi colocada, e quem colocou, de forma respeitosa, está avisando, olha, não tem no original, mas ela vai complementar o sentido do texto. Eu não estou adulterando o texto, eu não estou dando um sentido novo. Vai ajudar na compreensão. Por isso que eu coloquei a palavra santos aqui. E santos, quando a gente fala homens santos, não é no sentido de um homem que não tem pecado, um homem que é puro. Os escritores da Bíblia, eles eram falhos, eles dependiam de Jesus. Mas o santo aqui eram homens que foram separados para esse propósito. Percebe? Homens que tinham essa missão no coração. Homens chamados por Deus, homens santos, homens separados. Santos aqui pode ser traduzido como separados para essa finalidade, para esse propósito. Tá bom? Então a Bíblia foi escrita por homens, mas eles estavam falando de si mesmos, isso é importante. Porque se alguém falar, não confio, porque foi escrito por homens. Não, peraí, foi escrito por homens, mas eles falaram da parte de quem? Da parte de Deus. Então eles não estavam reproduzindo a ideia deles mesmos. Queridos, se 40 homens estivessem reproduzindo a ideia deles mesmos num período de 1.600 anos, isso aqui era uma bagunça. Não tinha como ter harmonia, não tem. Na mesma era, no mesmo século, na mesma década, se você pegar pessoas que vivem na mesma década, 40 pessoas diferentes já viraria bagunça. Imagina num período de 1.600 anos. Isso é mais uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Até aqui, ok? Podemos avançar? Você que está nos acompanhando em casa, conseguiu entender? Compreendeu? Então tá bom. Então vamos avançar aqui. Pergunta número 3. Se nós repararmos, aqui estão as perguntas que são dúvidas dos internautas. Essa pergunta aqui, ela casa com a pergunta anterior. E nós já respondemos ela. Não é verdade? É que são formas diferentes de escrever. Tá? Mas ele colocou assim, a Bíblia foi escrita por Deus ou por homens? Nós já vimos, ela foi escrita o quê? Por homens. Mas eles falaram da parte de quem? De Deus. Só para complementar, eu trouxe outro verso aqui, que está lá em João 17:17. Aqui em João capítulo 17, se você ler o capítulo, essa aqui é a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus, ele está falando com Deus. Jesus está falando com o Pai. E ele fala, é como se Jesus falasse assim, eu vou acrescentar para você entender, porque eu não estou lendo o capítulo, mas você precisa desse contexto para entender. É como se Jesus falasse assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra. Jesus está, entre parênteses, foi eu que coloquei aqui, tá? Jesus está se referindo o quê? A Bíblia. E Jesus está falando assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebe? Jesus, ele ratificou que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Jesus confirmou que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele estava se referindo à Bíblia. Até então, ao quê? Ao Velho Testamento, que não tinha o Novo Testamento ainda. Seria escrito após a morte de Jesus. Ok? Até aqui? Todos compreenderam? Podemos avançar? Então, nós só reforçamos a pergunta anterior. E você viu como os textos bíblicos se complementam e vai dando a mesma ideia? Isso é importante, nós não vamos falar aqui, nós não vamos ter tempo, mas um texto complementa o outro. Tá? Eu não posso, de um único texto, formar uma doutrina. Nós pegamos vários textos e nós formamos uma ideia, vemos o que a Bíblia fala sobre aquele assunto específico. Ok? Então, vários textos confirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Vamos avançar. Agora aqui, nós não vamos usar a Bíblia, porque eu não tenho como usar a Bíblia. Para essa pergunta, eu não tenho como usar a Bíblia. Mas nós vamos usar a história. E você também pode pesquisar. E eu convido você que está nos acompanhando a partir de casa a também fazer a pesquisa. E você também vai chegar a essa conclusão. Olha só, a Bíblia foi adulterada ao longo do tempo, porque se ela foi adulterada, seja, sabe, uma pequena parte que seja, ela não se torna mais confiável. E olha que legal. Na década de 1940, foi encontrado ali em Qumran, no Mar Morto, próximo ali a Israel, na região da Cisjordânia, o que é chamado os manuscritos do Mar Morto. O que são isso? São vários escritos, porque a Bíblia ela era copiada em porções.
né? As pessoas copiavam em porções e iam guardando, não tinha impressora, não tinha máquina de escrever, né? Então eram copiadas ali em papiros, em pedaço de couro. É assim que a Bíblia era preservada. E qualquer palavra escrita precisava ser copiada. E encontraram ali, em 1940, né, vários manuscritos que datavam ali do 1º século. Queridos, datavam do 1º século, quase 2000 anos. E por um milagre eles foram conservados. Estavam num vaso de barro, todos bem conservados e com várias porções da Bíblia, exceto do livro de Esther e de Neemias. E aí o que eles fizeram? Opa, peraí, eu tenho uma porção da Bíblia aqui de quase 2000 anos atrás, vamos cruzar com o que tem hoje, vamos ver se bate, vamos ver se adulteraram a Bíblia. Ela foi adulterada? Não. Será que Deus não teria, queridos? Eu vou fazer um questionamento para você. Você que está aqui, você que nos acompanha a partir da internet. Será que Deus não tinha condições, sendo Deus, de preservar a própria palavra dele? Com certeza teria. Não encontraram diferença. E aí nós vemos o quê? Que a Bíblia não foi adulterada pelos manuscritos do Mar Morto. Aí você vai falar assim, se eu pegar a 5ª pergunta, ela também está ligada com a 4ª, porque vai falar assim, ó, como sabemos que os textos atuais são fiéis aos originais? Como que a gente sabe? Ela está ligada também à 4ª pergunta. Aí você fala assim, mas nós temos somente os manuscritos do Mar Morto? Não, nós temos milhares de manuscritos, milhares. Do Antigo Testamento, para você ter ideia, são milhares de cópias encontradas no texto conhecido, né, como o texto massorético, a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano, o Targumim, são todos escritos, manuscritos que foram encontrados da Bíblia. E nós vemos que não tem diferença com a versão que nós utilizamos hoje. A Bíblia é confiável? De longe. É o texto antigo mais bem preservado da história. De longe. Queridos, acho que é Aristóteles. Aristóteles tem 49 manuscritos que comprovam as obras dele. Tem um outro filósofo também famoso que tem 7. A Bíblia tem milhares. Do Antigo Testamento a gente não consegue nem contar. Do Novo, 5.800 manuscritos em grego, 10.000 manuscritos latinos e 9.000 manuscritos escritos em outras línguas. Não tem como falar que a Bíblia foi adulterada. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E por que Deus confirmou? Porque ela sabia que você e eu íamos precisar dessa palavra. Amém? Amém. O amor de Deus é tão grande, queridos, ele precisava nos alcançar. E ele deixou uma carta de amor escrita para mim e para você. E nós encontramos isso aonde? Na palavra de Deus. Olha que bênção, olha que privilégio. Deus falando conosco através da Bíblia. E muitas vezes nós não damos valor. Você que está em casa, você dá valor à Bíblia? Será que a sua Bíblia está aí na estante só acumulando pó? Nós precisamos usar mais. Deus fala conosco através do quê? Da sua palavra, através da Bíblia. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Vamos avançar aqui. Agora a última pergunta. Nós precisamos avançar, eu vou correr um pouco aqui. Por que existem tantas traduções e versões da Bíblia? Nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia ela foi escrita, o original, em hebraico e aramaico, o Velho Testamento, e ela foi escrita em grego, o Novo Testamento. Nós precisamos entender um pouquinho dessas línguas, desses idiomas. Olha só, que claro, né, a gente não tem tanto como tinha naquela época. O hebraico ele tem aproximadamente 8.000 palavras. 8.000 palavras que existem no hebraico. No aramaico, aproximadamente 4.000 palavras, e em grego, aproximadamente 5.400 palavras. Quantas palavras nós temos hoje em português? Aproximadamente 250.000 palavras. É muito diferente. No inglês, aproximadamente 350.000 palavras, mas a Bíblia não é traduzida somente em português e inglês, mas em vários idiomas. Agora, imagina que você foi responsável de traduzir um versículo só. Se ele estava no hebraico, você vai usar, se você tem apenas 8.000 palavras, você precisa traduzir para um universo, se for traduzir para português, de 250.000 palavras. Então, se eu pedir aqui para o irmão Elias fazer a tradução, ele vai traduzir de um jeito. Se eu pedir para o Moisés, vai traduzir de outro jeito. Mas o que é o importante? Eu adulterei? Eu mudei? Não, porque senão ia ficar complicado. Já pensou se eu tivesse que aprender hebraico para ler a Bíblia? Para ler, né, o aramaico, grego?
Qual que é a ideia aqui? Cada tradução é uma tentativa de transmitir o mesmo sentido em outra língua. Por isso que nós temos várias versões. Aí, quando nós chegamos ali por volta do século XV, do século XVI, era a Bíblia, primeiro, que tinha poucas versões. E ela estava no poder do clero. Não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia. Hoje você vai numa livraria, você compra uma Bíblia. Chega na sua casa, você pede lá no Mercado Livre, rapidinho a Bíblia está lá. Antes de ter a Bíblia, primeiro que era muito caro, só quem tinha muito, muito dinheiro, e outra que o clero também não liberava, não é todo mundo que podia ter. A partir do século XV e XVI, começaram as traduções da Bíblia. Lutero, Zwinglio, nós temos ali os valdenses, outros reformadores também. Surgiu a imprensa com Gutenberg, então a Bíblia começou a ser impressa, né, de forma mecânica, mas começou a ser impressa e começou a facilitar as versões da Bíblia, né, e as traduções da Bíblia. E aí o que acontece? No século XIX mesmo, com a criação das sociedades bíblicas, ali depois, principalmente, fugiu aqui, mas eu vou lembrar. Mas começou a ser traduzida pelas sociedades bíblicas. Nós temos hoje no mundo aproximadamente 150 sociedades bíblicas, que ajudam o quê? Na tradução da Bíblia. E o que isso influencia? Você fala, mas é diferente, mas não muda o sentido é o mesmo. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo simples aqui. Olha só, Mateus 5,3. Na tradução Almeida, Revista e Atualizada, ou no Almeida, Revista Corrigida, ou Almeida Corrigida Fiel, né, nós vamos pegar em Mateus 5,3 assim, ó, bem-aventurados pobres de espírito. E se você for para a nova versão, né, da linguagem de hoje, felizes os que reconhecem a sua necessidade espiritual. Não estou falando a mesma coisa? Estou falando a mesma coisa. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o texto. Aí o que elas fazem? Pegam uma linguagem mais fácil. Mas quem fez a tradução, ele procura manter o quê? O sentido. Eu não posso mudar o que Deus falou. Percebe? O que Deus falou é a palavra de Deus. Então, esse sentido tem que permanecer. Ok até aqui? Você que está nos acompanhando a partir de casa, está conseguindo entender? Tranquilo? Podemos avançar? Então, vamos avançar. Então, nós respondemos aí as 6 principais dúvidas que nós encontramos na internet sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vimos que ela é confiável, foi escrita por homens, mas homens que falaram o quê? Da parte de Deus. Olha que maravilha. Só que eu sei que você tem mais dúvidas aí, e nós não temos tempo aqui para abordar todos os assuntos. Eu gostaria de fazer um convite para você. Nós disponibilizamos, nós vamos deixar no link do vídeo, né, vai ficar no link do vídeo, logo, logo a nossa produção vai ajudar nesse sentido, um link para você baixar um estudo bíblico. Nós temos 27 temas nesse estudo bíblico. Você pode também baixar pelo QR Code. Você que está nos acompanhando a partir de casa, você pode dar um pause aí no vídeo, tá bom? Pausa aí, você vai no QR Code para o seu celular e você consegue baixar, ok? Você consegue levar para o seu computador, é um arquivo PDF. O primeiro estudo que você vai encontrar é sobre a palavra de Deus, e lá tem outros assuntos que eu não consegui abordar. Por exemplo, qual que é a maneira correta de estudar a Bíblia? Tem gente que estuda e não entende, por quê? Porque você está estudando da forma errada. Você precisa se aprofundar, não precisa só acreditar naquilo que a gente está falando, ok? Você precisa estudar por você mesmo. Lembra que Jesus falou? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Eu não posso examinar pelas minhas filhas, eu não posso examinar pela minha esposa, ela tem que examinar, ela tem que comprovar por ela mesma, ok? Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Nós acabamos de falar aqui que a Bíblia foi escrita por homens, mas tem uma parte que não foi. Qual parte é essa? E por que é importante saber isso? Você vai descobrir como? Baixa o estudo bíblico, baixa lá, está lá. Você precisa se aprofundar. Está alguém autorizado para alterar a Bíblia? Será que pode? Posso ir lá e alterar a Bíblia? O que vocês acham? Eu não vou responder, está no estudo bíblico. Você tem que baixar o estudo bíblico. E você tem outras perguntas lá, eu coloquei algumas. Queridos, aqui não dá tempo nós nos aprofundarmos. Mas você precisa criar o hábito de examinar por si mesmo, ok? Vamos avançar então. E eu gostaria aqui de encerrar, caminhando já para o encerramento, um dos meus versos favoritos, que está lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. E sabe por que eu gosto desse verso? Porque é o seguinte, muitos livros, ele tem a capacidade de informar, eles trazem informação.
mas somente a Bíblia traz transformação. Ao longo das eras, ao longo dos séculos, milhares de pessoas tiveram sua vida transformadas. Famílias que estavam destruídas foram restauradas. Ébrios se tornaram sóbrios. Pessoas que carregavam o peso da culpa, da amargura, da angústia e da dor, encontraram a paz que só Jesus pode dar. E, queridos, somente na Bíblia você vai encontrar isso. Sabe por quê? Por causa de promessas como essa daqui, ó. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Jesus pode transformar a sua vida, meu amigo. Jesus pode transformar a sua família. Jesus pode te transformar. Se nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, se nós confiarmos na palavra que é viva e eficaz, palavra que penetra profundo na nossa alma, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar. Deus quer nos dar um novo coração. Você que está nos acompanhando a partir da internet, você quer um novo coração? Você está cansado dos mesmos problemas que você tem enfrentado durante anos e não consegue abandonar? Quem sabe um vício? Quem sabe uma prova que você não consegue vencer? Queridos, Deus é especialista através da palavra dele em operar milagres e transformar vidas. E eu gostaria que você fizesse algumas decisões. Você entendeu o que nós estudamos aqui? É importante o que nós estudamos aqui? O que vocês acham? Vocês que estão nos acompanhando aqui, é importante? Você entendeu? E Deus vai pedir algumas decisões para você essa noite. Olha só. Primeira decisão, se você entendeu o que nós estudamos, você aceita a Bíblia como uma regra de fé para a sua vida? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é importante nós aceitarmos ela como uma regra de fé? Sim ou não? O que você acha? Você que está nos acompanhando a partir de casa aí. Eu vou pedir para os irmãos que estão nos acompanhando aqui, né? Se vocês concordarem, se vocês querem fazer da Bíblia a sua regra de fé, levantem as suas mãos. Você que está nos acompanhando em casa, essa decisão é importante. Levante a sua mão também, onde você está. Participe conosco. Mais uma decisão que Deus pede de você essa noite. Você quer dedicar tempo para estudar a Bíblia Sagrada? O que adianta? Você vai no médico, o médico passa uma receita, esse aqui está um remédio, você não toma. Vai mudar alguma coisa? Não vai. O que adianta saber que a Bíblia é a palavra de Deus se eu não uso? Se eu não faço uso da Bíblia? Se eu não me aproprio das promessas da Bíblia, vai mudar alguma coisa na minha vida? Na minha família? Não vai. Nós precisamos dedicar tempo, cada dia, para estudar a palavra de Deus, e a minha sugestão que seja o quê? O primeiro momento, antes de você sair para o trabalho, antes de qualquer coisa, ore a Deus, estude a palavra de Deus, se agarre nas promessas de Deus, mas você precisa separar um tempo. Quantos gostariam de dedicar um tempo para estudar a palavra de Deus? Você que está em casa também, levante a sua mão. O céu está vendo a sua decisão, isso é importante. E a última decisão que Deus pede de você essa noite: farei todo o possível para colocar em prática os seus ensinos em minha vida. Queridos, não basta nós aprendermos, não basta a informação. Para nós termos a transformação, nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos. Você deseja colocar em prática a palavra de Deus? Amém. Você que está em casa também, Deus seja louvado pela sua decisão. Deus seja louvado. Que bom que nós, queridos, foi muito rápido, foi muito pouco, mas baixe o estudo, se aprofunda, você vai aprender mais, você vai ver que gostoso é estudar a palavra de Deus. Você já se inscreveu no nosso canal? O conteúdo foi útil para você? Se inscreveu? Maravilha. A mensagem você gostou? Compartilha com alguém. Se não compartilhou ainda, compartilha. Alguém que está precisando estudar a palavra de Deus, alguém que está precisando da transformação. Uma outra coisa, ficou com alguma dúvida? Teve algo que você não entendeu? Aqui está o WhatsApp da igreja. Você pode mandar uma mensagem para a gente e nós vamos responder. Você pode acessar o WhatsApp através do QR Code ou você pode cadastrar aí no seu celular. Aquilo que for mais prático para você. Nós estamos aqui à disposição. Nós temos vários instrutores, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Ficou alguma dúvida? Quer um estudo bíblico online? Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para servir, ok? Não hesite em entrar em contato conosco. E não se esqueça, o projeto Bíblia Fácil, ele continua no próximo domingo. E no próximo domingo nós vamos estudar sobre o quê? A criação. Olha só, seria o mundo que conhecemos hoje uma obra do acaso?
Em quantos dias demorou para o mundo ser criado? Quantas eras? Quantos milhões de anos? Como é que funciona isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Será que nós somos obra do acaso, descendente dos macacos? Você ficou curioso? Você quer aprender mais? Não perca o nosso próximo encontro. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana abençoada. Amém.